Oi, pessoal. O meu convidado começou no teatro amador aos 15 anos, ficando apaixonado pelo mundo da arte. Há mais de 40, ele se dedica ao ofício de interpretar e dar vida a inúmeros personagens. Meu convidado tem formação teatral feita no tablado, famoso curso cênico do Rio de Janeiro. O meu convidado é talentoso, exala brilho e competência nos trabalhos para o qual é chamado. Nos palcos, ele fez peças como Dom Quixote, O Alto de João da Cruz, O Casamento Branco, Péricles, Príncipe de Tiro. Na TV, ele estava nos sucessos Éramos Seis, no SBT, Bebendo Julinho, em O Rei do Gado, como o Henrico, em A Muralha, como o Thiago, ambas na Globo. Na Record, ele fez o personagem título em Rei Davi. No Canal Brasil, ele deu vida ao conflitante Cláudio na série de Sonhos e Segredos. Na plataforma Globoplay, o personagem Gabriel causa repulsa em O Arcanjo Renegado. O meu convidado tem prêmios da PCA e Qualidade Master Brasil, além de fazer parte da companhia Omandê desde 2010. O meu convidado é o ator Leonardo Brício. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Guilherme. Estamos aí. Obrigado, Leonardo. Eu quem agradeço. Ô, Leonardo, a sua trajetória no mundo das artes começa ali no tablado no Rio de Janeiro, se eu for falar de modo profissional, o seu curso cênico ali no tablado. Estudar teatro, viver o teatro, fez ou faz você se conhecer mais, conhecer as emoções humanas e olhar o mundo de um outro prisma? Sim, eu comecei a fazer teatro com 15 anos, um pouco antes do tablado, de entrar no tablado. Só que eu não tinha muita coragem de encarar como o teatro como uma profissão. Então eu fui fazer faculdade de desenho industrial em Belas Artes. E só mais tarde eu fui largar a faculdade e entrei no tablado. Tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos por aí. Aí foi no teatro que eu me conheci melhor. Conheci melhor o Léo, conheci melhor as minhas emoções, conheci os meus limites, conheci os meus sonhos, os meus medos, as minhas inseguranças. Foi nas pesquisas e nas aulas que eu aprendi a ser um ser humano melhor, através do teatro, com certeza. Ô, Leonardo, além de aluno, você foi professor durante 4 anos no tablado. Ensinar aos outros Uhum. técnicas de interpretação é mais difícil que estar nos palcos? Foi uma experiência feliz para você? Eu não acho mais difícil, não, porque, na verdade, eu não encarava muito. O curso do tablado é um curso livre de improvisação. Então, eu usava muito, tentava tirar dos meus alunos o melhor deles. Eu sei que todo mundo, mesmo quando a pessoa não é tão boa ator, não é bom ator, assim, ou nem é ator e está lá fazendo aula, todo mundo pode dar o melhor, mesmo que você não esteja muito encaminhado para essa profissão. Então, na verdade, eu não falava tem que fazer assim ou fazer assado. Eu simplesmente tentava fazer com que aquela pessoa fizesse o melhor dela. E eu acho que o fato de eu ser ator, eu conseguia entender um pouco melhor a alma dos meus alunos, assim, e as angústias também, porque eram próximas às minhas. Então, é, eu sempre gostei muito de ser, antes de ser diretor, eu fui assistente de direção de vários professores no tablado, alguns anos, até virar professor. E para mim é um grande exercício também como ator, trabalhar como diretor. Porque você tá, por exemplo, numa peça de teatro não tinha, sei lá, 10, 15 personagens, eu procurava entender profundamente esses 15 personagens e passar para os alunos. Então, na verdade, era um estudo profundo também para mim como ator. Daí eu parei depois de fazer aula, de dar aula, porque
eu achei que eu tinha que agora passar a ser mais ator mesmo e depois, mais tarde, quem sabe eu volte a dar aula. Mas eu precisei dar um tempo, porque na verdade eu era muito exigente com o curso, queria mais do curso e na verdade ele não estava suprindo as minhas necessidades, eu acabei parando um pouco, dando uma pausa. Mas eu sempre gostei muito. E não acho mais difícil, não. Acho que pelo ser ator me facilita. E você já pensou, já parou para pensar o lugar que você ocupa no teatro brasileiro? Não, muito difícil isso. Pergunta muito difícil. Às vezes a gente tem a mania de se diminuir. É um defeito, não sei se é defeito meu, canceriano. Volta e meia eu me pego me diminuindo, mas ao mesmo tempo, quando o tempo passa, há pouco tempo fiz 60 anos, e é bom ver também que com o tempo as coisas que eu fiz marcaram, ficaram para a história e eu sou respeitado por isso. Então, eu acho que com o tempo também vou aprendendo que eu tenho um lugar legal, né, na história da arte, da arte brasileira, assim. Então, o que eu fiz e o que eu ainda posso fazer, eu acho que eu consegui marcar com os meus personagens de alguma maneira. Então, fica no carinho, na lembrança, até nas redes sociais das pessoas relembrando, falando das coisas que eu fiz, tal. Então, na verdade, tenho orgulho, tenho a mania de volta e meia nesse Brasil da gente se diminuir e não se valorizar. Você falou, durante a resposta, que completou 60 anos em julho. Nós vivemos em um país etarista, e esse número 60 ele traz para você mais indagações, mais maturidade, ou quais reflexões esse número ecoa na sua vida? Eu sempre, eu sempre fui meio reflexivo em relação ao tempo. Eu acho o tempo uma grande entidade que a gente tem que respeitar, e porque ela faz com que tudo cure, ela faz com que as coisas se transformem, tanto para o bem como para o mal. Quanto a ele, a gente não pode lutar. Mas, assim, eu sempre tive essa questão com o tempo. Então, meus 30 anos, meus 40, meus 50, eu não pensava muito seria quando eu chegasse aos 60. Tem duas coisas positivas, tem um lado positivo e negativo como tudo na vida. O lado positivo para mim é me ver bem aos 60 anos, me ver melhor do que eu vejo muita gente. Tipo assim, se eu fosse me comparar com pessoas da minha idade, da minha geração, tal, mas não é querendo ser melhor do que ninguém, é ver com que tudo que eu fiz na vida me trouxe a esse lugar com saúde, com uma vida digna no sentido de a saúde mesmo, que é o principal. Mas, por outro lado, o número 60 é meio marcante, porque você se depara com a sensação e a consciência de que você tem menos tempo de vida pela frente do que você viveu, dá uma certa angustiazinha, assim, porque a vida, por mais que seja às vezes angustiante, ela é o que a gente tem. A gente não sabe o que é depois, o que vem depois, né? Tipo assim, é só fé, sonhos e história, mas a gente não sabe o que vem depois. Então, o que a gente só tem o aqui e agora. E isso com certeza angustia um pouco, num país então onde você ser velho você ser diminuído, não é como no Oriente, por exemplo, no Japão, onde um senhor de idade é quase como uma entidade, né? Aqui as pessoas são deixadas de lado e tal, e não estamos no campo da sabedoria, e eu acho que aqui deveria ser. Então é um E misto disso, é um misto de ai, que bom que eu cheguei com saúde, mas ao mesmo tempo, poxa, vivi bastante, mas quanto tempo será que eu viverei, né? Isso é a angústia de qualquer um. Eu acho que mesmo a gente aos 20 anos, a gente não sabe o que será da vida, a gente pode morrer aos 20 anos.
Então, o fato de não saber o que virá depois, o que será depois da vida, da morte, isso é uma angústia do ser humano. Então, eu sempre fui um ser meio angustiado em relação a isso. Você falou também que nas suas redes sociais as pessoas relembram trabalhos que você fez. E você tem mais de 40 anos de Aham. carreira como ator. A profissão ator é uma profissão pública, você está nas redes sociais, que é uma super exposição. Fama e sucesso são Aham. dois conceitos que estão do mesmo lado, ou você tem uma definição separada para cada um? Não. Você pode ser famoso dançando TikTok, né? Hoje em dia tem isso, né? Você dançou uma dancinha aqui, sensualizou, você pode ficar famoso. Sucesso, sucesso é um respeito ao seu trabalho. Você fez um trabalho, as pessoas gostam do resultado do seu trabalho, você faz sucesso por isso, e você tem outros trabalhos por causa disso, como consequência disso. Tem gente que busca só a fama, ou então busca as duas coisas. Eu nunca busquei a fama, na verdade, porque a minha origem, eu comecei fazendo teatro aos 15 anos de idade, como você falou, não para buscar querer ser famoso, porque eu tinha certeza que eu queria, o meu legado nesse mundo não era sendo um engenheiro, construindo um prédio, não é, fazia desenho industrial, então eu vi que já não era mais sendo um designer de móveis ou o que for, e sim um contador de histórias, porque contando histórias eu poderia modificar a cabeça de alguém, eu poderia modificar o pensamento de alguém, eu poderia melhorar alguém. Isso foi desde a minha primeira peça de teatro, quando uma amiga minha veio me falar emocionada que um poema que eu tinha falado tinha modificado a vida dela. Eu percebi desde cedo, tinha uns 17 anos mais ou menos essa idade, eu percebi desde cedo que esse era o meu destino. E isso não tem a ver com sucesso, fama, não tem. E você tem consciência, como ator, dessa responsabilidade que a sua profissão pode impactar na vida das outras pessoas que assistem você pela TV ou vai ao teatro? Sim, nessa primeira peça que eu fiz de teatro, eu tive essa consciência. Porque essa minha amiga, ela falou, você mudou a minha vida. Eu falava um poema, falava sobre o fim do mundo. Eu fazia vários personagens, a história era longa e tal, mas tinha um determinado momento que era muito sensível, que era assim, eu falava começava o texto assim, a 12ª Guerra Mundial, como todos sabem, trouxe o colapso das civilizações. Vilas, aldeias e cidades desapareceram da Terra. Aí eu ia falando nesse poema, e no final do poema terminava um homem, uma mulher e uma flor. Apesar de toda a destruição, o homem não seria capaz de destruir o que Deus criou. Então, um homem e uma mulher acabariam o mundo, mas terminariam um homem, uma mulher e uma flor, a natureza, né? Então, esse poema mexeu muito com a cabeça dessa minha amiga. Então, por causa disso, comecei a perceber que realmente a gente pode. Essa amiga, por exemplo, ela foi para os Estados Unidos, ela nunca mais voltou. Ela era uma bailarina. Então, o que mexeu com ela? Isso falando desse exemplo da primeira peça que eu fiz, mas posso dar outros milhões de exemplos. Rei Davi, das pessoas falarem muito da história do Rei Davi, como foi o Rei Davi, acompanhando a história até hoje, as pessoas falam. Mesmo tendo uma outra versão que a Record está fazendo agora do Rei Davi, as pessoas vêm falar, nossa, como me emocionou e tal. Isso e muitas outras histórias, né? A gente tem uma influência assim, também tem influência nas redes sociais. Eu não sou muito ativo nas redes sociais porque eu sou muito vulnerável o que a rede social se transforma às vezes, assim, porque é um terreno de ninguém, né? Então, é um terreno qualquer pessoa pode entrar, fala o que quiser, sabe? Às vezes muito desrespeitoso. Então, eu procuro me blindar nesse sentido. Mas no teatro, nas histórias que eu faço, na TV, no cinema, procurar passar mensagens que possam modificar um pouco no ser humano. Acho que isso é o valor da minha profissão, por isso que eu escolhi isso. E já que nós estamos falando sobre reflexões, agora, dia 16 de setembro,
a partir das 7 da noite, no Sesc São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Companhia Mondê, que você faz parte desde 2010, volta com o espetáculo Alto de João da Cruz. É um texto do Ariano Suassuna e a direção da Inês Viana. Sem dar spoiler, porque é uma peça que já Ah. foi apresentada e vai voltar, quais reflexões você acredita que essa peça possa impactar no público? O Alto João da Cruz é um Fausto nordestino, que o Ariano Suassuna se inspirou no Fausto, que é a história de um ser humano por ambição, tentado pelo demônio, pelo diabo, ele resolve, vende a sua alma ao diabo para ter poder, né? E depois aí a vida dele é destruída, o pai e a mãe morrem, tal. Ele passa a ter fama e poder, mas é muito cruel, vira uma pessoa muito cruel, e depois sucumbe, percebe que estava errado. Então é uma reflexão humana nesse sentido, do pobre carpinteiro, a história de um homem pobre carpinteiro, quase como uma alusão. Ele tem a mesma idade de Jesus, na época do Natal. Então dali ele empreende sai de casa e vai nessa aventura, tentado pelo diabo a ter coisas materiais na vida, né? E depois vai perceber no fim da vida que não é isso o mais importante na vida, né? São essas e outras reflexões do texto, mas é um texto do Ariano Suassuna muito antigo, é um dos primeiros que ele escreveu em 1950, se não me engano, 1950 e pouco só, um dos primeiros dele, foi pouquíssimo montado. Nós fizemos antes da pandemia, assim que a gente acabou a peça, surgiu a pandemia, paramos, já fizemos várias vezes. Agora é um projeto do Sesc, chama Sesc Pulsar, de fazer algumas cidades, como você falou, São Gonçalo, mas já fizemos agora em Campos. Então vamos fazer depois São Gonçalo e tem uma outra cidade também a seguir. Até pouquíssimo tempo. Tenho também Don Quixote, que eu vou fazer. Então, é justamente sobre Don Quixote que eu vou perguntar agora para você, Leonardo. Até pouquíssimo tempo você estava em cartaz com Don Quixote, que é adaptado. Em São Paulo. Em São Paulo. É um texto adaptado do livro do Miguel de Cervantes, um dos grandes clássicos da literatura espanhola e da literatura mundial. Adaptação do Geraldo Carneiro, direção do Fernando Filbert. Você fez o personagem título e o Cadu Garcia, o Sancho Panza. O espetáculo é uma releitura da obra, do Cervantes. Aí saem Cavalos e Dragões. O engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha. Aí saem os cavalos e os dragões e entra a metrópolis com os celulares, a superpopulação e a luta pela sobrevivência. Tanto o livro quanto a peça tratam a capacidade de sonhar e a busca pela felicidade. Na língua portuguesa, quixotesco se tornou um adjetivo para pessoas ingênuas, sonhadoras e com objetivos nobres. Por que podemos dizer, Leonardo, na sua opinião, que o livro Don Quixote é atemporal, e o que você ouviu do público em relação a esse espetáculo? O livro é um clássico, todo mundo já sabe, né? Eu li um pouco antes de começar a ensaiar, não tinha lido, eu sempre quis ler, eu adoro clássicos, mas não tinha lido Miguel de Cervantes. Li, fiquei encantado, reli, são dois livros, né, na verdade. Um primeiro o Cervantes escreveu, depois ele escreveu 10 anos depois, a segunda versão, tem muita história sobre isso. Mas, assim, na época ele foi considerado uma grande comédia, né? As pessoas adoravam. Pela primeira vez um herói foi construído de uma forma desconstruída, um herói onde ele só apanha, ele só se ferra, ele só se ferra no mundo, vai andando pelo mundo e só se ferrando. Como antigamente, as histórias de cavalaria, né? Rei Arthur, os heróis eram todos, né, pomposos, maravilhosos. Ele constrói um Don Quixote completamente desconstruído. E é esse cara que já numa fase madura da vida, já mais velho, resolve empreender uma jornada em busca do seu amor, em busca de um amor fantasioso, um amor assim platônico, uma Dulcinea que existe, mas não existe.
Então, quer dizer, e ele, o mote dele é esse, ele precisa fazer coisas boas no mundo para que a amada dele fique sabendo, para vangloriar esse amor dele e ele espalhar esse amor para o mundo. É um pouco isso. O que a gente faz na peça não tem as aventuras todas que existem no livro, que são muitas, não caberia numa peça de teatro inteira, assim. A gente resolveu focar na relação humana entre o Quixote e o Sancho Panza. Então, o rico do nosso espetáculo, é o que todo mundo fala, o comentário da plateia sempre, é o jogo químico, a química entre os dois atores, essa dupla que existe, que é o Sancho, que são inseparáveis, que são dependentes um do outro, que são necessários um para o outro, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro. Isso é como a vida. Então, na verdade, a peça a gente faz meio que uma analogia à vida, a construção dessas relações, o envelhecimento, a senilidade, até a morte, mas tudo permeado sobre essas duas relações. Isso é o rico do espetáculo. Ô, Leonardo, eu tive a oportunidade de assistir a primeira temporada de Sonhos e Segredos, é uma minissérie em 13 capítulos, do Oswaldo Montenegro, exato, ela está disponível, a primeira temporada, no YouTube, e a proposta da série é muito interessante, são 6 personagens que fazem terapia em grupo, com uma psicóloga real, não é atriz, é a Joana Amaral. O seu personagem na primeira temporada, na minha opinião, é o mais interessante. É um artista plástico, é o Cláudio, e ele é uma figura muito intrigante, porque ele cutuca cada um dos outros 5 personagens. Eu gostaria de saber, por favor, como você saiu desse trabalho e por que o Cláudio é um personagem fundamental no processo de descortinar, de abrir as cortinas psíquicas dos outros personagens. Sim, é a primeira série que eu fiz em TV que não tinha um texto, era improviso. Tinha um roteiro, uma linha de roteiro, onde tudo era improvisado. Então é uma loucura, isso é uma loucura. Para isso dar certo, foi, não sei nem o que dizer. Em pouco tempo de feitura, assim, ficava 12 horas gravando o dia inteiro. E é isso, para acontecer os outros personagens, para acontecer toda aquela trama, precisava ter conflito. E eu era o objeto de conflito ali. O Oswaldo Montenegro, na verdade, eu era o personagem. Eu acho que o meu personagem era a personificação do Oswaldo. Assim, todas as citações que o Cláudio fala, que ele gosta de falar, são citações que o Oswaldo Montenegro também gostava. Eu tinha muita dificuldade de chegar e falar assim: Oswaldo, como é que eu vou citar essas coisas que você gostaria que eu citasse? Shakespeare ou vários outros. Assim, de repente, no meio de um diálogo, de uma improvisação. Tipo assim, como é que eu vou poder descobrir umas brechas dentro da improvisação? Mas aconteceu. E, tipo, e é como você falou, o meu personagem, ele estava ali, a função dele, o Oswaldo me provocava. Você tem que cutucar as pessoas. Às vezes ele repetia a cena e falava assim, não, tem que ser mais, tal. Tanto é que a cena tem um episódio, não sei se é no 7º, onde eu conto a história do meu personagem, o drama do meu personagem. Também improviso. Olha, eu assisti o seu personagem, eu imaginei N coisas, mas jamais que o seu personagem tinha vindo do Timor-Leste. Pois é. Eu soube isso 2 dias antes de gravar. Ele chegou para mim, o Oswaldo falou assim, eu estava gravando, aí ele falou assim, amanhã você vai fazer a história do seu personagem, tá? Eu falei, Aí o que eu falo? Ele falou assim, você veio do Timor-Leste. Eu falei, não sacava nada. Aí na noite anterior, eu vi um filme da Lucélia Santos, que ela fez um documentário sobre o Timor-Leste, que foi fundamental para mim, sobre todo o drama que aconteceu no Timor-Leste. Eu inseri o meu personagem ali. Então, tipo assim, para mim esse documentário foi fundamental, porque no dia seguinte eu tinha que contar uma história inventada. E eu inventei que o meu personagem era filho de um pescador, que meu pai era um político, e aí quando teve a invasão na ilha, a gente teve que fugir para a montanha, e eu vi minha família toda ser
sacrificada. Eu inventei isso, porque eu precisava ter uma cena de emoção, e eu embarquei naquela história, que foi uma vez só, valeu, rodou, falou. Ninguém nunca tinha ouvido aquela história, porque saiu da minha cabeça. E foi para mim muito inédito, assim, porque a cena ficou legal, foi boa a cena, uma cena dramática e tal, e tudo E improviso, fora, de uma vez só. e fora, né, Leonardo, as frases que você dizia de citações de autores, de filósofos, e a É o que eu sacada, mais gosto e naquela, a, sa- acho que é o que eu mais gosto, e a pelas sacada pinturas e tal. E a sacada de você pintar a câmera com alguma cor de tinta citando os filósofos, os escritores. Foi É, sensacional. Eu recomendo ao público que acompanha essa entrevista assistir eu a também, série. eu fiz, é bem legal mesmo. Eu criei, eu tinha que criar, eu tinha as citações que eu tinha que falar e tal, e eu tinha que criar os desenhos, mas tinha que ser muito rápido, né? Tinha que ter o tamanho da citação. Então eu fui criando em casa cada desenho que eu poderia fazer num vidro, né? Eu fazia num vidro, tal, e a tela, a câmera na frente, e um vidro eu pintava no vidro. Foi muito legal, porque foi um dia só gravando essas telas. E era isso, eu ficava tentando criar, o que eu vou criar agora? Porque não dá para pintar em alguns segundos uma coisa tão incrível. Então tinha que ser meio assim, tipo assim, e eu era um artista plástico, então também não podia ser também nada muito horroroso. Então eram ideias, e é uma das coisas que eu mais gosto da série. Eu posso dizer, ô Leonardo, que o Cláudio é um personagem bem construído, ou um bom personagem? Você enxerga o Cláudio dessa maneira? É um personagem rico, né? É um personagem muito multi aquilo ali. Ele toca todo o terror na análise, exatamente porque ele era uma pessoa sofreu muito. Então ele viu que a vida tinha que ir para cima, nada de depressão total, porque ele viveu uma tragédia profunda. Tudo inventado, né? Tudo inventado da minha cabeça. Mas é isso que vai transformando o personagem rico, né? Milhões de coisinhas que você vai colocando e tal, e vira um maluco daquele. Eu adoro o Cláudio, adoro. E ainda em série, você está como o Coronel Gabriel em Arcanjo Renegado, um mega sucesso do Globoplay. É uma série que já está na terceira temporada, foi renovada para uma quinta, vai virar filme brevemente. O que você atribui, Leonardo, ao sucesso dessa série? Eu atribuo ao sucesso alguns fatores. Primeiro, a realidade, que é como é impressa, né, de uma forma muito cruel, mas assim muito real. Segundo, eu acho que assim o público tem uma parte do público que vem desde garotos, jovens, até que ou que já foram jovens uma vez, e gosta daquele videozinho de vídeo de violência, né? Tiro, porrada e bomba. Então tem um público que gosta disso, que gosta de ver tiroteio, que gosta. Isso é um somatório ao sucesso da série também. Eu acho que também a isso, como foi escrita pelo JJ, José Júnior, como foi dirigida as primeiras temporadas pelo Heitor Dália e o André Godoy, agora mudaram de direção, serão outros diretores, mas eu acho que é uma quantidade de coisas que fizeram sucesso. O personagem principal do Mikael, do Marcelo Melo Júnior, é muito crível, faz muito sucesso. E as tramas políticas, que às vezes a gente estava escrevendo e estava lendo, e as coisas nem tinham acontecido, aí depois acontecia. Falou assim: olha lá, a delação premiada, olha lá, não sei o que, coisas estavam acontecendo na política, e de repente na série a gente estava até tratando lá, né? Agora vai ter uma coisa, por exemplo, sem dar spoiler, mas na terceira temporada, que é uma coisa que também já acontece por aí, que é uma união de milícia com traficantes, uma guerra no Rio de Janeiro. Então, às vezes a gente antecipa umas coisas que realmente acontecem na realidade. Ô, Leonardo, você participou de uma das novelas
de grande sucesso na história da teledramaturgia brasileira, que foi O Rei do Gado. Você participou da primeira fase como Henrico, uma primeira fase primorosa, uma obra-prima, um biscoito fino da história das novelas do Brasil. Na sua opinião, o que tem nessa novela que arrebata tanto o público? É uma novela que já passou 5 vezes e das 5 vezes números estrondosos de audiência. Por que o público tem tanta afeição ao Rei do Gado? Por alguns detalhes. Primeiro, Benedito Rui Barbosa. Não preciso falar nada. Benedito Rui Barbosa fez Renascer, fez... nossa, tanta coisa, desde a Pantanal, a história da televisão brasileira, um dos grandes, maiores autores da nossa TV, um dos autores mais emotivos, assim. Tem histórias do Benedito que ele falava, que a gente sabe, que ele escrevia textos, cenas, e chorava, parava de máquina de escrever mesmo, escrevendo porque o olho embargava, não conseguia enxergar mais as letras, porque ele realmente se emocionava escrevendo. E isso passa para o público. Segundo, direção do Luiz Fernando Carvalho, já tinha feito Renascer, a mesma dobradinha, Benedito Barbosa, direção do Luiz Fernando Carvalho. Uma direção de fotografia do Walter Carvalho, que é um dos maiores fotógrafos do país. Um elenco maravilhoso. A gente fez um trabalho de que é pesquisa, de laboratório. Talvez o Luiz Fernando Carvalho tenha sido o precursor disso tudo. Depois, outras novelas seguintes, todas fazem isso. Mas quem começou foi o Luiz Fernando. Então, quer dizer, a gente introduziu coisas na TV brasileira que ficaram tão até hoje aí. Hoje em dia, as pessoas, para começar uma novela, elas fazem a preparação que a gente começou a fazer lá. Que é isso, ir para o lugar, se ambientar no lugar. Eu gravava cenas no meu próprio cenário, eu dormia no meu próprio cenário às vezes, na fazenda que eu gravava. Tudo isso dá com que a gente viva a história de uma maneira diferente. E eu acho que é isso que passa para o público e é isso que é o resultado do sucesso. Fora o mote inicial, que é Romeu e Julieta, né? Shakespeare. 2 famílias que se odiavam, italianas, que tem um casal que se apaixona, Giovanna e Enrico, Romeu e Julieta. Então, tá aí, uma fórmula clássica para sucesso para o resto da vida. Ô, Leonardo, você fez Rei Davi na Record, era protagonista neste gênero épico que a emissora passou a fazer. Quando você terminou as gravações dessa série, qual foi a sua impressão sobre Davi, sobre esse personagem bíblico? É complexo, porque a história tem várias vertentes. Tem a vertente dessa religiosa, que todos falam que o túmulo dele é o segundo mais visitado no mundo, depois de Jesus, né? Então, tem muita gente que idolatra a vida desse homem. E existem pesquisas que falam que foi um homem sanguinário, né? Terrivelmente sanguinário, um guerreiro, matador. Então, o que eu tentei focar um pouco na história desse ser humano suscetível a erros, suscetível a vaidades, que sucumbe por essas vaidades, mas um cara que, desde pequeno, ele era um pastor de ovelhas, filho mais novo de uma família, onde esse filho mais novo, ele praticamente não convivia com a família, porque ele ficava pastoreando as ovelhas, e para quem conhece, para quem eu estudei, né, ovelha é uma coisa, é um ser, é um animal muito esfomeado. Então, ele, para alimentar essas ovelhas, ele tinha que caminhar muito, pastorear pela vida, e ficava muito tempo sozinho. Muito tempo, da maior parte da vida, sozinho. Daí da onde ele compôs os louvores, os cânticos a Deus, né?
Porque imagina a solidão desse menino. E depois tem a vida que ele teve, né? De vir escudeiro do rei Saul, derrota o Golias e se transforma num grande guerreiro. E depois, mais tarde, por vaidade, essa história da história da Batseba, ele faz uma coisa terrível na vida e paga por isso. É um personagem daquilo que ele estava falando, dos personagens ricos, é um personagem muito rico, né? Passa por muitas facetas, assim. Eu fazia ele dos 28 anos até a fim da vida dele, sabe-se lá quantos anos ele morreu. Então, para mim foi muito rico, assim, porque foi um trabalho de muito mergulho, muita profundidade, assim, muito trabalho, trabalho exaustivo durante um período de quase um ano, onde tiveram sequelas. Eu fui parar no hospital por causa de uma batalha, tive uma fratura exposta. Então, tem muita história aí. Tem muita história nessa Rio da Vida. E você coloca o Tiago de A Muralha, minissérie da Maria Adelaide Amaral, lá do ano 2000, neste pacote de personagens ricos que você fez na televisão? Sim, sim. A Muralha foi um grande acerto. Foi uma minissérie que até é uma pena que não reprise mais. Vai estar lá no Globoplay, né? Mas um elenco deslumbrante também, uma história de um romance originário que depois a Maria Adelaide adaptou. Mas o meu personagem, ele é muito. Eu gosto muito do Tiago Olinto, porque ele é um humanista, né? Então é um visionário para a época, um personagem que escolhe, ele é contra a escravidão dos índios e ele tenta convencer o pai que o melhor é que entrar pelo Brasil adentro em busca do ouro, né, uma das riquezas do nosso país, e deixar de lado a escravidão dos índios, luta contra o pai por causa disso. Tem um conflito interno muito grande porque ele tem uma relação com a própria irmã, né, uma irmã bastarda que a Alessandra Negrini faz. Ele não sabe que ela é irmã dele, mas mais tarde ele vai saber e ele já engravidou ela, né? Então ele tem esse conflito moral ao longo da história, porque ele é apaixonado pela Lenda Leal, que vem de Portugal para casar com ele, mas ele tem essa mancha na vida dele e ele carrega essa mancha como uma mancha no caráter, na alma dele. Então ele é um personagem muito culpado, né? Então carrega isso ao longo de grande parte da história. Então é um personagem realmente muito rico. E valorizando esse lado humanista dele, que é bom fazer, né? Uma coisa assim. Ô, Leonardo, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, gentileza e generosidade por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. De nada, é um prazer relembrar um pouco da minha história. E legal que você viu de Sonhos e Segredos, porque pouca gente viu, né? Muito legal. Ah, imagina, Leonardo, muito obrigado. Ao público de casa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Um abraço e até lá.